Olá, bom dia, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje é dia 23/5/2021, está indo ao ar a nossa EPD, a Escola Bíblica Dominical. Os senhores estão percebendo, estamos online de novo por causa das medidas restritivas aí da Prefeitura e a precaução que nós temos com a saúde dos irmãos. A igreja não parou, vários ministérios ainda estão ali se mexendo e se adaptando, mas está sendo um desafio para nós continuarmos a obra, aquilo que a gente pode fazer, o que está ao alcance das mãos, se adaptando nessa situação. Vamos orar para que as coisas possam voltar ao normal. Gostaria de estar presencialmente com os irmãos, rever, poder, quem sabe, um dia voltar a cumprimentar a cada um. Mas enquanto isso não chega, vamos continuar fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Vamos iniciar hoje, com a ajuda de Deus, o estudo do Apocalipse. Então, se o irmão não pegou ainda a revista, eu acredito que ainda tem algumas disponíveis ali com o pastor. Dá para passar durante a semana, dizer um oi lá e conversar com o pastor e pegar uma revista para acompanhar os estudos. Confesso que estudar Apocalipse é meio intimidador. Porção de gente já estudou e em alguns pontos há um consenso e outros não. Então, eu fico intimidado por tentar encaminhar um estudo sobre Apocalipse, mas contando com a graça de Deus e vamos esforçar ao máximo para que possamos ler, estudar e aproveitar o que de melhor podemos para aplicar em nossas vidas. Então, vamos pedir a Deus, então, em oração, para que Ele possa abençoar esse estudo. Senhor nosso Deus, agradecemos, porque podemos estar juntos como igreja, mesmo que seja online. Pedimos a tua bênção para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para aqueles que estão talvez doentes ou desanimados, ou talvez com a falta do trabalho. Sabemos que o teu cuidado está sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, clareza e ânimo para que possamos estar brilhando ainda como luz, sendo sal e luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos mostra a tua vontade, faz como fez com João, revela a tua vontade para aquilo que nós temos de desafio na nossa vida agora e aquilo que ainda está por vir. Oramos em nome de Jesus, confiados na tua graça. Amém. Irmãos, vou tentar acessar aqui meus apoios. Vamos ver se dá certo. Tá. Aqui. Agora eu clico nesse aqui, ele vai ficar grande. Joia. Acho que deu certo. Esse é o título da nossa lição. Uma introdução à visão de Jesus. Nosso texto base, Apocalipse 1, capítulo 1, verso de 1 a 20. 20 versículos para nós pensarmos na introdução do Apocalipse. Uma introdução à visão de Jesus. Por que estudar Apocalipse, né, irmãos? Geralmente a gente percebe que o Apocalipse desperta alguns sentimentos contundentes. Alguns amam de paixão, de estudar, de ler, querer adivinhar, querer aprender tudo que está lá e associar com aquilo que está acontecendo. Outros dizem, não, mas eu leio, não entendo nada, então deixa meio de lado. Ele realmente desperta uns sentimentos diferentes. A visão central do Apocalipse, que é essa que nós queremos passar agora nesse estudo introdutório, para depois encaminhar os raciocínios do texto que João nos apresenta, vai mostrar que Deus está no controle de tudo, que mesmo na grande perseguição que a igreja estava sofrendo, ele estava no controle e mostra para João, para dar esperança a ele e para a igreja, que Deus não saiu, não saiu nada do controle da mão de Deus. Mesmo na situação que eles estavam, eles podiam confiar e ter esperança para o futuro. Então, a autoria, João. Sabemos que o nome dele é João. Talvez para surpresa de alguns irmãos, não há um consenso. Não há 100% de certeza que tenha sido o apóstolo João. A grande maioria, sim, acha que foi o apóstolo João, o discípulo de Jesus. Aquele que escreveu o Evangelho, escreveu outras 3 cartas à igreja. Mas alguns estudiosos argumentam o texto no grego do Apocalipse é muito diferente da linguagem dos outros. O argumento,
a data do Apocalipse talvez não tenha sido aquela que João ainda estaria vivo. São argumentos até certo ponto válidos. A maioria dos teólogos acredita que foi João, descartando essa questão do grego. Por quê? Porque não existia um outro João conhecido na igreja que poderia ser, não, foi esse o João. É uma segunda opção para a gente conhecida que a gente pode dizer, talvez tenha sido esse, não o apóstolo. Esse seria um argumento. O segundo argumento é que os próprios pais da igreja, aqueles que foram discipulados pessoalmente pelos apóstolos, foram conhecidos como os pais da igreja, os historiadores daquela época, citam que João teria sido preso na ilha de Patmos durante a época do imperador Domiciano, que é a época que que nós estamos falando aqui. E que depois que terminou o reino do Domiciano, ele teria sido solto. Então, a data é essa. O autor provável é o apóstolo João. Estamos, então, em torno do ano 90, 91, 92 depois de Cristo. Essa é a data provável da efetivação da carta. E o propósito da carta? Qual seria o propósito principal do Apocalipse? Ele vai escrever às igrejas na região de Éfeso, mandando uma revelação que recebeu da parte de Deus. O que estava acontecendo principalmente naquela época? Domiciano foi conhecido como o segundo Nero, pelo modo como ele tratou a igreja, pelo modo como ele perseguiu. Ele se arrogava Senhor e Deus. Ele exigia culto pessoal para ele. Templos foram erguidos em sua homenagem. Haviam cerimônias que todos os cidadãos do Império Romano deviam prestar culto a ele. Queimar o incenso e dizer: Domiciano é o Senhor, César é o Senhor. E os cristãos não faziam isso. De certo modo, esse culto ao imperador surgiu com toda a estrutura formada pelo Império Romano, que trouxe paz e segurança num mundo que não tinha conhecido isso. E então, esse culto ao imperador, que foi sendo desenvolvido aos poucos e chegou talvez ao seu ápice com Domiciano, eles cultuavam a figura do imperador como um semideus, um deus, porque a estrutura que Roma tinha feito é algo que tinha deixado a sociedade mais segura, com estradas, com leis que poderiam ser cumpridas em todo o império. Então, apesar de Roma ter conquistado e ter dominado os povos e cobrar impostos, ele tinha trazido uma estrutura. Só que desenvolvesse essa figura do imperador como um deus. Então, quando os cristãos se negavam a ir lá e queimar o incenso para o imperador, dizer o imperador é o Senhor, eles eram tratados não como alguém que tinha uma religião diferente, eles eram tratados como traidores do império. E o que Roma faria com traidores do império? O que fez com os cristãos? Eles foram crucificados, tiveram seus bens retirados de si, muitos foram mortos exemplarmente para eles em arenas de gladiadores, desculpe. E essa é a situação que a igreja enfrentava. E necessitava da firmeza e da mensagem de Deus, dizendo: ainda há esperança. Deus não perdeu o controle da situação. Tudo está sob controle de Deus. Apesar de vocês não estarem entendendo a situação, João vai escrever que Jesus é o Senhor e ele tem o controle de tudo. Esse é o propósito da carta do Apocalipse, dar esperança aos cristãos. E quem que não vive melhor com esperança? Verdade? Esse é o nosso texto base, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos. Não sei se está chegando no tamanho certo aí para vocês. Eu vou ler essa versão NVI e depois nós vamos pensar, versículos por versículos, aquilo que João começa a dizer para os irmãos da região da Turquia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é,
a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve um livro, o que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os 7 candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com vestes que chegavam aos seus pés e um cinturão ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse é o nosso texto, irmãos. 20 versículos para nós pensarmos. O primeiro diz revelação de Jesus Cristo. Revelação seria o nome do livro Apocalipse se ele não tivesse sido deixado na língua grega. Foi meio dado uma ajeitadinha. Mas se ele fosse Apocalipsius, que era mais ou menos no grego, fosse passado para o português, seria o nome Revelação. Revelação, a primeira coisa que me veio à cabeça, já que eu já tenho alguns anos de idade, os irmãos mais velhos vão lembrar o que é isso aí. Talvez alguns dos mais jovens nem saibam do que é. Mas quando a gente queria fazer uma fotografia antigamente, a gente ia geralmente até a farmácia vendia, né? Pedia um filme para colocar na nossa máquina fotográfica. Colocava lá o rolinho, encaixava a ponta, dava um clique para ver se o filme puxou. Daí tirava foto. Tinha de 12, de 24 e de 36 poses. Tirava a foto e daí rebobinava depois de terminar tudo, contando as fotos, porque não podia extrapolar o filme. Daí levava-se para um laboratório fotográfico, levava uma semana, mais ou menos, e eles devolviam as fotos para a gente. Então, transformava esse filme ali que nós estamos vendo nas fotos que nós tínhamos antigamente. Hoje em dia é tão mais fácil, né? Revelação. Isso a gente chamava revelar a foto. A gente enxergava aquilo que nós tínhamos tirado no processo de fotografia. Revelação de Jesus Cristo. Essa palavra Apocalipse aparece várias vezes no Novo Testamento. Paulo cita, João cita, Jesus cita. Ela ganhou essa conotação, Apocalipsus, de fim do mundo, de coisas que estão se acabando, que nós temos na nossa cultura hoje, por causa do livro do Apocalipse, citando os finais dos tempos,
essa passagem dessa era atual, dominada por esse meio, aparentemente dominada por esse poder do mal, essa fase em que vai haver a volta de Cristo, a vitória do bem e o reino que está por vir. Isso trata o Apocalipse. Então, Jesus Cristo, revelação de Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ele não dá essa revelação para todos, dá a seus servos. Ele diz, vai revelar o quê? O que vai de acontecer em breve. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, a revelação é de Jesus, que recebeu de Deus, e Jesus pega essa revelação e envia um anjo e manda para João. E João vai dar o testemunho do que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o os dois primeiros versículos. Em seguida, ele diz, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É como se fossem as bem-aventuranças. No livro do Apocalipse, nós temos 7. Aliás, daqui a pouco os irmãos vão começar a perceber que o autor gosta muito de usar o número 7. Vai haver 7. Essa é a primeira delas. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Feliz aqueles que ouvem. Leitura na igreja antiga é uma coisa muito importante. Não eram todas as pessoas que tinham acesso. Às vezes haviam poucos manuscritos, então a cerimônia de parar os irmãos e uma pessoa escolhida ir lá ler a palavra de Deus, um pedaço da palavra de Deus, era extremamente importante. Então talvez seja isso que ele está falando. Feliz aquele que lê e feliz aqueles que ouvem. Mas ouvem e guardam, aprendem aquilo, põem em prática aquilo que está escrito. Porque, afinal de contas, você não aprende uma coisa até que você tenha posto em prática. Se você ouviu uma coisa e não pôs em prática, na verdade mesmo, você não aprendeu. Aprendeu, quer dizer, guardou na cabeça e transformou o seu interior e transformará as suas atitudes. Então, a primeira bem-aventurança diz, aquele que dá atenção para esse livro, o que está escrito. Por que eu pus um quebra-cabeça ali? Eu raciocinei o seguinte, os irmãos, talvez os irmãos, quando forem voltar um quebra-cabeça, de vez em quando a gente monta um aqui em casa. Normalmente tem dois métodos, o mais fácil e o mais difícil. Você compra a caixinha, geralmente tem uma foto estampada na caixinha, aquilo que você vai montar. Você abre a caixinha, despeja as pecinhas e vai olhando a foto e montando. Esse é o método mais fácil, ainda que dê um certo trabalho, né? O método mais complicado é você despeja as pecinhas e tira a caixa para o lado e você não sabe aquilo que está montando. Então, eu acredito que o livro do Apocalipse é essa figura que nós colocamos aqui do lado e vamos tentando encaixar as pecinhas. Essa é a revelação. E o primeiro capítulo vai nos dizer que assim como o método de montar o quebra-cabeça, se os irmãos têm em prática, o método mais fácil é ir fazendo a volta primeiro, aquelas peças retinhas, o contorno ali do todo, e depois vai fechando o meio. Eu acredito que o primeiro capítulo é esse geral, isso que contorna tudo que está englobando, é uma simplificação daquilo que vai apresentar o livro todo. Quer dizer o quê? Que Deus olha a situação da igreja e, por misericórdia, e manda a mensagem para a igreja dizer está tudo sob controle, tenham esperança, sejam firmes, vocês estão no reino, persistam. Vai haver sofrimento, mas Deus está com vocês. Então, esse é o contorno. E todo o resto que vai aparecer no livro do Apocalipse são essas pechinhas que vão sendo encaixadas uma a uma e que vão dar, no final da história toda, a imagem do que Deus queria mostrar. O versículo seguinte diz assim, João, as 7 igrejas da província, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, e que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel. Então, dá uma paradinha aqui. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Daqui a pouco nós vamos enxergá-las aqui no mapa.
A vocês graça e paz. A saudação cristã comum. Paulo usava isso, Pedro e João também usaram. Graça e paz. A graça da parte de Deus e a paz de Deus e com Deus, da parte dele, daquele que era, que é e que há de vir. Está falando de Deus. E fala aqui um termo que não é comum. Aparece somente no Apocalipse. Fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Já começa aqui uma ideia do que às vezes vai ser poder a complicação. Um termo diferente que não aparece na Bíblia em outros lugares e que uns acham que é uma coisa e outros acham que é outra. Por exemplo, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, alguns acham, são aqueles 7 anjos citados na cultura judaica que estão perante Deus. Gabriel, Rafael, Ismael, o nome dos 7 anjos sempre termina com El, né? Alguns acham que era isso. Outros acham que é o Espírito Santo, dividido nas suas 7 atribuições ou qualidades, puxando lá uma passagem de Isaías. Mas efetivamente, João da saudação às igrejas províncias da Ásia, deseja graça e paz da parte de Deus, aquele que é, que era, que deve vir, e do Espírito que está ali na frente do trono de Deus, e de Jesus Cristo. E agora ele vai dizer as qualidades de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel de Deus, aquele que veio para trazer o reino, veio para trazer a comunhão com Deus. Testemunha fiel que foi até o fim, não mesmo lá pedindo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele foi até o fim na cruz. O primogênito dentre os mortos é a segunda qualidade. Todas essas qualidades que estão citadas aqui vão ser citadas novamente as 7 igrejas que no capítulo 2 ele vai começar. Cada vez que ele vai começar a falar para a igreja, ele vai citar uma dessas qualidades aqui. A segunda delas é o primogênito dentre os mortos. Quer dizer, o Paulo fala que ele é o primeiro de muitos irmãos. Quando Jesus morre e ressuscita com um novo corpo, ele diz, esse corpo glorificado vai ser semelhante àquilo que nós teremos também. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos, não só por ser o primeiro, mas também aquele que tem o direito sobre tudo. A terceira qualidade, soberano dos reis da terra. Apesar de, para os cristãos, e às vezes até para nós mesmos, acharmos que esses reis da terra estão podendo, estão fazem, acontecem, na verdade está tudo dentro do plano de Deus. Deus é soberano e está tudo sob controle. Existe um plano central e que vai ser regido por ele. A quarta qualidade é aquilo que nos consola, ele que nos ama. Apesar de ser tão grande, tão poderoso, tão incrivelmente distinto de nós, ele diz, ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados através do seu sacrifício na cruz, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Reino e sacerdote fazendo uma menção até do Antigo Testamento, quando Deus separa o povo de Israel, para dizer, vocês vão ser um povo especial, escolhido por mim. Vocês vão ser meu reino, vocês vão ser meus sacerdotes para servir a mim. E ele fala, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. O versículo seguinte diz, eis que vem com as nuvens, uma forma de poder. As nuvens está associada no Velho Testamento ao poder de Deus, à presença de Deus. Por exemplo, quando terminaram de construir o templo, Salomão terminou de construir o templo, a glória de Deus se encheu e antes de vir veio uma nuvem. Quando terminaram de fazer o tabernáculo, também a glória de Deus veio, uma nuvem veio. Então ele diz, dizendo, ele vem com as nuvens, Jesus vem com as nuvens, vem com todo o poder de Deus. Diz, todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Fazendo uma reverência, obviamente, aqueles que teriam matado a Jesus. Eles verão. E todos aqueles que mataram e que talvez hoje, pelo seu desprezo, também se unem àquelas pessoas que teriam matado a Cristo, se tivesse oportunidade. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então,
falando para o povo que estava aflito, perseguido, às vezes com a fé vacilando, dizendo: Deus está no controle, Deus é o Todo-Poderoso. Tudo está dentro do controle de Deus. O verso seguinte, as igrejas. Está vendo ali um cantinho ali, um pouco mais escuro, escrito Ásia. Ali nós temos a Itália, do lado a Grécia, e ali hoje em dia é conhecido como Turquia. Essas lá estavam localizadas as 7 igrejas a qual é direcionado a carta do Apocalipse. E uma ilhazinha dessas aqui, bem pequenininhas do lado, estava a ilha de Patmos, onde João estava preso. Não era muito distante dessas igrejas. O verso diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento no reino e na perseverança de Jesus. São 3 tópicos do livro do Apocalipse que vão se repetir: sofrimento, reino e perseverança. Então, quando tudo estava complicado para João, quando ele tinha sido preso e mandado para uma ilha deserta, e preso, talvez velho, idoso, fraco, e sem saber o que estava acontecendo no mundo exterior, com todas as portas fechadas, trancado talvez numa cela, Deus vem e abre uma porta para o céu e diz: vem, eu vou te mostrar o que está acontecendo, o que vai acontecer e todo o plano de Deus. E escreve para as igrejas. Essa é a realidade do livro do Apocalipse. Então, ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi lá para pregar, ele tinha sido preso. Então, preso por causa que estava pregando a palavra de Deus. Diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito. No dia do Senhor, uma provável referência a domingo. Achei-me no Espírito. Ele não foi uma visão que ele teve, houve algo espiritual que aconteceu, que ele saiu do corpo real e foi para o mundo espiritual. E ouviu uma voz atrás de mim, disse, com uma trombeta forte, dizia: escreve num livro que você vê e envia 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São os nomes das igrejas. São 7 igrejas. O número de 7 vai ser constante. O 7 é considerado lá o número perfeito e envolve talvez um sentido de totalidade. Então, essa carta não era só para essas igrejas. Se você olhar mais próximo do mapa, um mapa um pouco mais próximo desse aqui, você vai ver que ele cita as igrejas, faz quase como um círculo ali no mapa, e na sequência horária, como se fosse um ponteiro do relógio girando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia em sentido horário. E daqui a pouco ele vai tratar no capítulo de 2 com essas igrejas, pessoalmente, cada uma delas. Mas ele diz para essas igrejas que simbolizam a totalidade das igrejas. O número 7 vai significar, a carta não era só para eles, tinha muitas outras igrejas mais nessa região e outras mais que receberiam essa carta. Mas, figuradamente, o número 7 representa todas. Muitos, a grande maioria dos estudiosos diz, não representa só aquelas. Esse número 7 representa a totalidade da igreja, da história da igreja. Quer dizer, a nossa igreja, de alguma forma, se encaixa na descrição de uma dessas igrejas. Ou vai ser parecida com Éfeso, ou Esmirna, ou Pérgamo, ou qualquer uma dessas. As características que Jesus vai citar de qualidades e defeitos a serem corrigidos vão ser semelhantes a que nós temos aqui. O próximo versículo vai dizer: a reação de João. Voltei para ver com quem falava comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Eu tentei passar ali, mais ou menos, o que ele poderia ter visto, mas é claro, é só uma imagem de internet. 7 candelabros, aquele que eles usavam para colocar uma chaminha ali, geralmente para iluminar, e na mão direita, dessa visão que ele teve quando estava em espírito, alguém parecido com um filho do homem, brilhante, uma roupa branca até os pés e com um cinturão de ouro. Era uma roupa muito semelhante aos sacerdotes
que os sacerdotes usavam no Antigo Testamento, e segurando 7 estrelas na sua mão direita. Porção de simbolismos, que são esses candelabros, que são essas estrelas. Daqui a pouco nós vamos ver. Sua cabeça, continua a descrição. E você vai perceber que vai aparecer a palavra como várias vezes. Como? Sua cabeça e seus cabelos eram como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como as chamas de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha a mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, ele está em espírito, ouviu uma voz, virou e viu isso aqui. E tenta explicar para as pessoas, escrevendo, o que ele viu. Imagine a seguinte situação. Se você voltasse no tempo, se fosse possível, pegasse um índio da época do descobrimento do Brasil, lá no ano 1500, mais ou menos, né? E trouxesse hoje em dia para o centro de Curitiba, e soltasse ele lá. E, de repente, ele começa a olhar para o lado, vê um ônibus, de repente olha para o outro, tem um prédio, de repente vê passando um avião, talvez um helicóptero, as pessoas andando de um ônibus e descendo, entrando e saindo dos carros, uma velocidade incrível, e ele olha para o chão, não tem árvores, não tem animais, tem o chão feito de pedra, o que é isso? Onde eu fui parar? E, de repente, você tira esse índio e leva de volta para o ano 1500, e ele vai dizer: o que aconteceu comigo? Eu não sei o que aconteceu. É um lugar muito estranho, prédios gigantes, coisas se movimentando em alta velocidade, todas coloridas, o chão parecia de pedra, parecia, era como era parecido. Talvez seja isso que João está dizendo. É difícil para ele explicar aquilo que ele viu. Ele está dizendo semelhança, era como a lã. Seus cabelos eram como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Alguns pensam, olha, cabelos brancos como a neve, dando a dignidade dos cabelos brancos de uma pessoa com muitos anos e com muita dignidade. Seus olhos eram como chamas de fogo, dando a ideia do olhar de Deus profundo e penetrante, e pode perceber tudo aquilo até que a gente não vê. Seus pés como bronze numa fornalha ardente, brilhando. Ele diz, sua voz era como o som de muitas águas, muito forte. Ele diz uma coisa importante: tinha na sua mão 7 estrelas, que daqui a pouco nós vamos ver o que são essas 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Aqui ele não usa a palavra como, é a única parte que ele não usa. Tinha uma espada saindo da boca, como a palavra de Deus é como uma espada que penetra até o fundo da alma, divide alma e espírito. Quem sabe é uma referência. E ele fala de novo: sua face era como o sol quando brilha o seu fulgor, uma luz muito forte. Essa era a primeira visão que ele viu. Quer dizer, João estava lá debilitado, preso numa cadeia, em espírito ele é levado ao céu, uma porta se abre, ele vê e tem uma visão incrível de um ser totalmente diferente, e Deus abre para ele uma oportunidade de sair daquela realidade e enxergar o seu futuro. O que queria acontecer. E a primeira visão que ele vê do futuro não é dragões, não é a besta, não é o mar se dividindo, não é nada disso, não é pragas, não são os sete selos, nem as taças da ira de Deus. Ele vê Jesus, vê o seu mestre. É a primeira visão que ele vê. Só que quando ele vê, ele usa outro como que, quando vi, caí como morto. Semelhantemente quanto às outras visões aí, quando um anjo aparecia um ser humano, como a Daniel, como Isaías, como outras citações, ele caiu no chão como morto, em reverência, em medo, em pavor, e ele fala que esse mesmo ser que tem 7 estrelas na mão, que tem domínio sobre tudo, que é o primeiro, o que era, o que há de vir, que tem domínio todo o universo na sua mão, também é aquele que vem e coloca a sua mão direita sobre mim e diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro, sou o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as mãos a chave da morte e do Hades. E quem ele está falando? Está falando de Jesus.
Jesus vai falar com ele. E ele diz que caiu como morto, e Jesus vem para consolá-lo. Mesmo Jesus que tem o poder total no universo, é o mesmo que consola pessoalmente a João, aos seus discípulos, a cada um de nós. O próximo versículo, não, mais um detalhe, chaves do morte e do Hades, um termo diferente que a gente deve pensar neles também. E ele diz, aquele que vive, se viu morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Uma referência a Jesus que veio, morreu, ressuscitou e agora está morto, agora está vivo para todo sempre. E tem em suas mãos a chave da morte e do Hades. O que significa isso? Tem a chave, tem o poder. A interpretação mais provável tem o poder sobre a morte, sobre os vivos e sobre aqueles que já morreram também. Está tudo na mão de Jesus. Aquilo que está acontecendo, que vai acontecer, até com aquelas pessoas que já morreram. Está nas mãos e no poder de Jesus. Essa é a primeira palavra dele. E agora ele vai dar uma missão. Por que ele veio, por que chamou João, ele vai chamar Jesus para cumprir uma missão. Diz assim, escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Primeira coisa, escreva, pois, as coisas que você viu. A que você viu até agora e a que você ainda vai ver. Ou que estavam acontecendo ou que iriam acontecer. Nós vamos perceber no livro do Apocalipse que ele vai tratar do presente e depois vai passar numa parte que vai tratar de coisas futuras. Então, o que você está vendo, o que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Em algumas fases do livro do Apocalipse, nós não temos os intérpretes meio que se dividem. Ele está falando de uma realidade agora ou é depois, e parece que eles ficam se alternando, se é de agora, se ainda vai acontecer. E João vai escrever. O primeiro mistério que Jesus elucida para João é esse. Este é o mistério das 7 igrejas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Talvez alguns irmãos fiquem frustrados, mas o primeiro mistério ali que é revelado continua um pouco misterioso. 7 estrelas são os anjos. As pessoas se dividem no que seriam esses anjos. Alguns simplificam e dizem, não, deve ser os pastores das igrejas. Está escrevendo para as igrejas, então ou os pastores da igreja vão receber e vão repassar para a igreja. É uma possibilidade. A maioria deles acham que são anjos, são seres espirituais que, mesmo a gente não percebendo, são enviados por Deus para cuidar das igrejas e dar dons e orientar, e seriam as 7 estrelas, e seriam esses os anjos que cuidam das igrejas. De novo, o número 7, então não está falando só de 7, está falando da totalidade desses anjos, desses seres espirituais ou desses pastores que cuidam das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, aquilo que João viu, Jesus andando no meio das igrejas, andando no meio dos candelabros, e na sua mão direita, com todo o domínio, com todo o poder, tudo dentro da sua mão, os 7 estrelas, que significam os anjos das igrejas. Irmãos, nosso texto terminou. Vamos caminhar para uma conclusão para, se Deus quiser, na semana que vem nós tratarmos o capítulo 2. Se eu fosse resumir, eu faria assim. João, que estava preso, sem esperança, cumprindo uma pena por ter pregado a palavra de Deus, recebe a visita do céu e, ao mesmo tempo que ele é levado em espírito, recebe uma missão e escreve para as igrejas. E a preocupação e o objetivo de Jesus é dar esperança para as igrejas, dar orientação para as igrejas daquilo que estava acontecendo, que iria acontecer. É assim que começa o livro do Apocalipse. Para mim, o versículo central é aquele que diz: bem-aventurado aquele que ouve, lê e dá atenção. E parece que o livro do Apocalipse fecha alguns quebra-cabeças. Às vezes a gente tem algumas dúvidas dúvidas teológicas, sobre graça, sobre salvação. O livro do Apocalipse
vai elucidar uma porção de coisas. Junto com outros textos, vai elucidar, às vezes, uma porção de pensamentos errados sobre graça, sobre temor a Deus, sobre salvação, sobre perseverança. Por isso, eu imagino que aquele versículo seria o versículo-chave. A primeira coisa que ele vai tratar em seguida é tratar diretamente com as igrejas. As igrejas estavam sendo perseguidas e Jesus vai mandar um recado para elas, que está tudo sob o controle dele e ele tem um recado. A graça e a salvação estavam operando, mas existia a missão e a tarefa da igreja. Isso, na semana que vem, se Deus permitir, a nossa segunda aula no livro do Apocalipse. Irmãos, espero que tenha sido útil e na caminhada cristã dos irmãos. Vamos orar, vamos encerrar nossa lição, esperando que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa semana. Lembrar de orar para os irmãos que às vezes estão passando por necessidade ou doentes, e saber que nós temos a nossa missão como igreja, não só de ouvir a palavra de Deus, mas também estender a misericórdia às pessoas que estão perto de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos pela tua palavra, pedimos que o seu Espírito Santo possa atuar no coração e na mente das pessoas e que possa complementar o estudo que foi realizado. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida dos irmãos, nos mostra a tua vontade nesses momentos em que enfrentamos o distanciamento dos irmãos, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e para que possa nos orientar e dar sabedoria para agir nesse momento. Agradecemos porque o Senhor é o Deus que criou tudo e tem tudo em suas mãos e ainda assim se preocupa conosco e quer nos levar cada vez mais para perto de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.